Pessoal, só lembrando que hoje nós não teremos a nossa web aula que foi instaurada diariamente às 10 horas da noite. As nossas web aulas vão voltar amanhã e nós teremos terça, quarta, quinta e sexta de web aula sempre às 10 horas da noite para discutirmos os capítulos do livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. E o capítulo de amanhã é a destruição das instituições. E esse é um capítulo também importante que você me ajudou a elaborar. Então traga pessoas, convide, vamos interagir nessa live, vamos interagir nesse grupo de estudos como se nós estivéssemos em uma sala de aula mesmo. Eu falando com vocês e vocês interagindo comigo. Caso você ainda não tenha adquirido esse material didático para a aula de amanhã, você pode comprar tanto a versão física quanto a versão digital. A versão física você compra no Clube do Autor, o link está aqui na descrição. E a versão digital você encontra na Amazon Books. Para baixar o Kindle, você também vai ter todas as informações aqui na descrição. E é interessante entender como funciona o Bolsonaro, porque um dos capítulos do livro é justamente a política do confronto. Nós já passamos por eles, por esse capítulo, o capítulo 2 e o capítulo 1, onde eu falo sobre o histórico da vida do Bolsonaro, os aspectos da vida do presidente Bolsonaro, que você vai ver que são os mesmos aspectos de quando Bolsonaro era deputado. E eu falo no livro que se você perdeu essas aulas, né, tem a playlist do livro. A playlist é a mesma coisa, Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Eu falo que o Bolsonaro ele é um grande showman. Ele pode não ser um deputado ou um político que se notabiliza pela sua capacidade política ou pela sua capacidade de elaboração de projetos. Mas nós temos que admitir que para atrair holofotes, Bolsonaro ele é ótimo. Ele sabe muito bem como promover um espetáculo. Foi assim no Exército no episódio das bombas. Foi assim durante a trajetória dele como deputado. E ainda é assim como presidente da República. E essa capacidade de atrair a atenção de todos, essa capacidade de ser esse showman, ajuda o presidente com a política do confronto. Porque a política do confronto é aquela política que o Bolsonaro faz, essa disputa ideológica, para incitar reações institucionais, para incitar reações da oposição, fazendo com que a sua militância saia em sua defesa e dessa forma ele consegue manter a militância completamente engajada, unida e orquestrada. Sem saber isso, sem entender a política do confronto, sem entender a espetacularização, o showman Bolsonaro, você não vai entender os movimentos que aconteceram no último domingo. Isso porque os movimentos tanto a favor de Bolsonaro quanto os movimentos antifascistas tiveram uma redução na quantidade de pessoas. E alguns jornalistas, alguns analistas começam a fazer algumas análises, mas essas análises estão equivocadas. E aí eu estou falando do Josias de Souza. O Josias ele fala que a quantidade baixa de pessoas nas últimas manifestações, sejam as manifestações favoráveis ou as manifestações desfavoráveis do Bolsonaro, que esse baixo número de pessoas se deve a uma maior, talvez, questionamento por parte da população, que fala por que eu estou indo nessas manifestações? E um certo cansaço por conta da polarização política. Eu discordo do Josias. Talvez as pessoas estejam cansadas dessa polarização. No meu ponto de vista, eu concordo com a polarização. E a polarização tem que ser radical mesmo. Tem que ter vários pontos de vista. E eu preciso antagonizar com você. Eu preciso mostrar, ter uma opinião diferente da sua, radicalizar, porque eu concordo com essa visão do Ciro Gomes, que ele falou na entrevista na Globo News, junto com a Marina Silva e o Fernando Henrique Cardoso. Nós precisamos radicalizar mesmo na esquerda. E o Fernando Henrique Cardoso, ele complementou no final dizendo que política é briga, política é luta. E é exatamente isso, política é uma luta de interesses, é uma briga de fato. Os interesses de uns contra os interesses do outro, e se não houver a briga, se vier sempre o diálogo, quando eu falo briga é discussão verbal, não física. Se você ficar sempre no diálogo, no discursinho ameno, os interesses das camadas mais pobres vão sempre ser subjugados. Então essa forma de fazer política
da Tabata Amaral, do Luciano Huck, que tudo é invenção, tudo é empreendedorismo, inovação tecnológica, isso é uma bobagem, porque você sempre vai acabar preterindo os interesses dos mais pobres em detrimento dos interesses dos mais ricos. E nós precisamos melhorar as condições de vida da população, porque é dessa forma, reduzindo as desigualdades sociais, que nós vamos conseguir ter uma melhora no nosso país. Melhora social e também uma melhora econômica. Porque o Silvio Santos ficando mais rico, só pegar um exemplo de alguém bastante rico, o Silvio Santos, quanto mais dinheiro ele ganha, não necessariamente vai significar em maior consumo dele. O Silvio Santos não vai comprar mais sacos de arroz se ele começar a ganhar milhões a mais por mês. Ele vai comprar aquela mesma quantidade. Só que se eu der um pouquinho de dinheiro a mais na mão de uma pessoa que hoje tem pouco, ele vai comprar mais arroz. Porque ele tem um limite, né? Pessoal que todo mundo consome. O Silvio Santos já atingiu esse limite. A pessoa de uma camada periférica ainda não chegou. Então essa pessoa, quando ela tem mais dinheiro, ela vai ao supermercado, compra aquele produto, adquire aquele serviço, isso faz a economia girar. Por isso que nós precisamos melhorar as condições de vida das pessoas e reduzir a desigualdade social, porque assim nós conseguimos também ter desempenho econômico melhor. Por isso que eu apoio essa forma de política da discussão, a forma da política da polarização, da radicalização, porque política é briga, e não essa conversinha de Tabata Amaral. Mas enfim, eu vejo que a população ela não está cansada da polarização. E o Josias ele erra nessa interpretação porque ele não leu o livro, ele não participa do canal. Para o Ciro Gomes, a análise do Josias seria ótima. Se as pessoas estão cansadas da polarização, se as pessoas estão cansadas da radicalização, elas tendem a ir para o centro. E hoje o candidato de centro que está aparecendo é justamente o Ciro Gomes. Ele fala do discurso, ele fala que precisa ser racional, ele fala que a votação dele não é uma votação passional. É claro que tudo isso é um discurso para antagonizar com a polarização. Só que quando ele polariza com a polarização, ele está polarizando. Mas enfim, mas ele não questiona a polarização. Então esse discurso anti-polarização que as pessoas estão cansadas favoreceria muito o Ciro Gomes se o Josias estivesse certo. Mas o Josias ele está enganado. E por que o Josias está enganado? Porque justamente o Bolsonaro não agitou as pessoas, sejam elas apoiadores ou opositores. A semana do Bolsonaro, a semana passada, né, que foi quando? A semana do dia 8 ao dia 12, foi uma semana muito tranquila do presidente. Muito tranquila, se você compara com as outras. O Bolsonaro ele teve 2 momentos apenas que ele atiçou, que ele passou dos limites. Mas quando você olha o que ele falou, parece que meio que passou despercebido, não criou uma comoção muito grande. Isso porque na live de quinta-feira o presidente falou sobre os celulares, né? Fiscalizar, entrar nos hospitais de campanha e fiscalizar. Isso gerou uma certa comoção pequena, gerou um incômodo, mas não gerou um incômodo suficiente para o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, lançar uma nota de repúdio. Então, se nem o CFM, que seria a entidade que está mais afetada por isso, porque os médicos são afetados, ele coloca a segurança dos médicos em risco, se nem o CFM, que é afetado diretamente por isso, por ter a composição dos médicos, se pronunciou, por que a população iria se pronunciar a respeito disso? Outro ponto também foram as Forças Armadas, que ele falou na sexta-feira, do papel das Forças Armadas, coisas do tipo, mas não gerou também comoção, porque as pessoas perceberam, olha, ele só está falando bravata, porque ele está com medo do TSE e também do STF. Então, se nós não temos Bolsonaro para incitar a população, para provocar a população, por que a população vai sair às ruas? Ela não vai sair, nem a favor, nem contra o presidente. Então você precisa entender o papel do Bolsonaro nessas manifestações, tanto a favor quanto contra. Se o presidente não estimula, não tem. Se o presidente não provoca, não acontece. Porque ele é um agitador e ele provoca as reações. Muitas vezes ele provoca a reação da oposição porque ele precisa ativar a militância. Então, se ele não é o arquiteto que joga a semente para ser semeada, isso não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Aqui está a grande questão.
Por que Bolsonaro ficou mais em silêncio na semana passada e hoje, segunda-feira, até o momento não falou nada? Porque ele está com medo. O Bolsonaro, ele precisa reduzir o tom, ele precisa baixar o tom, porque se ele continuar elevando e provocando, o povo vai às ruas. O povo sai para manifestar. Então foi muito importante as manifestações da semana retrasada, porque elas mostraram para o presidente: nós vamos sair às ruas, nós vamos te pressionar. E isso fez com que ele desse uma recuada e não falou mais nenhum outro absurdo. Tudo bem, o que ele falou na quinta-feira foi sério, foi grave. O que ele falou na sexta-feira também foi grave, mas na sexta-feira todo mundo percebeu que era uma balela aquilo que ele estava dizendo. Ninguém cai mais nesse truque do Bolsonaro. Mas quando você compara com as declarações anteriores, elas não tiveram a mesma repercussão popular de outrora. Porque ele percebeu que se ele continuar agitando, as pessoas vão sair às ruas contra ele. E hoje pela manhã ele teve mais um indício sobre isso. Apoiadores começaram a cobrá-lo, não pela Covid-19, mas já houve uma cobrança. Para essa cobrança começar a virar uma cobrança de Covid-19, é muito rápido. E outra, o vírus, ele está chegando, já chegou, mas ele começa a conquistar cada vez mais a periferia e a fazer vítimas na periferia. Então, quando você tem uma camada muito popular sendo afetada já economicamente, mas agora socialmente também pelo vírus, você tem uma camada muito, mas muito populosa que também pode sair às ruas. Então, tudo isso liga o alerta do Bolsonaro, liga o alerta do presidente e faz com que ele fique pianinho, porque ele sabe que se ele riscar o fósforo para acender a luz, ele vai estar cercado de dinamite e isso vai explodir. Então, por isso que ele tem que ficar no escuro, quietinho, tateando no chão, tentando encontrar alguma luzinha. E é por isso que as manifestações de domingo, elas não tiveram a mesma quantidade de pessoas, porque Bolsonaro não as provocou, Bolsonaro não as incitou. E o presidente, ele sabe muito bem fazer isso. Se você duvida, adquira o livro que você vai entender exatamente o que nós estamos falando nesse momento, nesse vídeo. Ou você pode simplesmente acompanhar as lives passadas entrando na playlist que você vai conseguir ver as nossas web aulas e vai entender melhor esse comportamento do Bolsonaro. Porque nós vamos lembrar que nós tivemos alguns objetivos com a política do confronto. E um desses objetivos é justamente incitar a população. É fazer com que a população haja. Só que para fazer a população agir, hoje, o Bolsonaro percebe que ele vai provocar também uma agitação do outro lado. E para ele isso seria péssimo. Portanto, discordo do Josias que a população está cansada de polarização. Então você que é cirista, que aposta nisso para uma vitória do Ciro Gomes, não fique tão animado assim com a análise do Josias, porque não vejo um cansaço, uma polarização, um fator mais relevante para o esvaziamento das manifestações pró e contra Bolsonaro no último final de semana. Eu vejo o próprio presidente como sendo o fator ainda mais relevante para elas encherem ou esvaziarem. Se você gostou, se inscreva no canal, traga mais pessoas, ative as notificações e também me siga lá no Twitter. Eu estou muito afastado do Twitter, mas eu prometo que eu vou voltar muito em breve. Eu tenho ficado aqui também no YouTube, eu tenho ficado mais no YouTube, mas as nossas lives têm consumido um certo tempo, então eu tenho outras atividades, por isso que eu estou um pouco afastado do Twitter. Mas lá é bom para que você possa acompanhar quando que nós vamos ter novas lives, eu sempre aviso lá, então se você se você não ativou as notificações ou você ativou as notificações e o YouTube não está te notificando, vá lá no Twitter que você vai ser sempre notificado quando tiver uma live nova aqui no canal. Seja uma web aula ou uma live mais descontraída como aquelas que nós estávamos acostumados a fazer no início da pandemia. Conto com a presença de cada um de vocês amanhã, conto também com o compartilhamento de vocês, porque perceba, nós estamos ficando cada vez mais fortes. E quando eu falo nós, não é só o canal, somos todos nós. E todo esse movimento de politização, todo esse movimento de entendimento e reflexão sobre a política do nosso país. Eu preciso muito da ajuda de vocês, cada vez mais.